Finalmente voltamos para o continente africano, que foi o nosso ponto de partida no primeiro episódio. Apesar de muitas vezes a gente ver por aí as pessoas falando de África como uma coisa uniforme, o nosso podcast, que sempre reforça o reconhecimento da diversidade, vai poder celebrar um pouco o fato de que a gente vai falar sobre uma das mais de 40 línguas falada em um dos 52 países da África. Vamos para um dos países do continente que também faz parte da empresa colonial portuguesa, fez parte, não faz mais, e que não à toa é lusófono, assim como nós. Vamos lá para Angola. Bem-vindos ao Babel, esse podcast sobre diversidade linguística. O meu nome é Cecília Farias, aqui ao meu lado esquerdo está o Bruno Guide, e ao meu outro lado esquerdo está o nosso... Bem, convidamos novamente o bacharel em História, linguista, DJ modelo e sósia ocasional de Julinho da Van, Rodrigo Lazaresco. Ele, que já foi nosso convidado aqui para falar sobre romeno, dessa vez veio para falar sobre o quimbundo, língua lá falada em Angola e um pouco aqui também no Brasil. Rodrigo, quer se apresentar, falar mais coisa do que a gente já apresentou e por que você fala do quimbundo aqui com a gente? Pode ser. Acho que nem todo mundo necessariamente ouviu o episódio do romeno, né? Então, sou o Rodrigo, o Lazaresco mostra aí por que eu estava no episódio do romeno, né? E o do quimbundo agora, eu não sei muito bem por que eu tô convidado, mas foi como eu comecei a me interessar aí pelas línguas africanas quando eu estava no mestrado, e o doutorado que eu faço agora é sobre um aspecto gramatical das línguas banto em geral, né? No primeiro episódio a gente já viu aí sobre o Swahili, então é uma língua parente, digamos assim. E aí, acho que dá para colaborar um pouquinho com o Babel. E o tema, quimbundo, é um tema muito fortuito para a gente falar nesse momento, que está rolando a Olimpíada Brasileira de Linguística. Tem um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um vídeo que explica melhor a proposta. Rodrigo, o tema da Olimpíada esse ano, qual que é mesmo? Então, o tema é Cubata, né, que quer dizer em casa, em quimbundo, né? Então esse é o tema da OBL desse ano, que quando a gente está gravando a prova já está acontecendo, né? Não sei quando que vai ao ar o programa, mas essa Olimpíada acontece todos os anos. Então, para quem ouve o Babel tem interesse por línguas, essa Olimpíada é bastante interessante para isso, porque são assim exercícios de raciocínio lógico praticamente ligados aí às estruturas das línguas. Tem um organizador, um dos principais organizadores é o Bruno Lastorina. E ele fez uma participação no canal da Jana Viscardi explicando, né, as origens da Olimpíada de Linguística e tal, e explicando sobre o tema desse ano um pouco também, como é que funciona. E aí acompanhem lá na descrição que a gente vai deixar e acompanhe o perfil da própria Olimpíada Brasileira de Linguística. Legal. Então vamos lá para o nosso episódio de hoje. Então, Rodrigo, começa falando pra gente onde o quimbundo é falado e por quem. Bom, o quimbundo é uma língua falada em Angola, né, como a gente já falou aí no começo, e é falado nas províncias, né, de Luanda, de Kwanza Norte, Malenge, e também no Kwanza Sul um pouco já divide ali com o Umbundo, né, e o Umbundo que é a língua nacional mais falada em Angola. Bom, além disso, é uma língua que aparece também no Brasil, né? Algumas situações religiosas aí, né? Essas religiões de matriz africana. E hoje em dia tem bastante gente, né? Que eu conheço que tá aprendendo, né? Tá indo atrás de conhecer a língua
como um senso de pertencimento, né? Uma língua por razões identitárias, digamos assim. Uma forma de celebrar a ancestralidade, né? Isso, exatamente. Né? Inclusive, depois eu vou falar, mas já antecipando, uma das pessoas com as quais eu comecei a conhecer o Quimbundo, que é o Ni, que estudou letras com a gente, ele se formou no chinês, e é uma das pessoas que eu conheço, que eu talvez seja assim, um dos conhecedores de Quimbundo no Brasil, junto com outros estudiosos aí que a gente vai falar mais a respeito depois. O Quimbundo foi até citado no episódio de Pajubá, porque por ser uma língua que circula, né, nas religiões de matriz afro, acabou também indo algo pro Pajubá, né? Todos os episódios nossos são conectados, não sei se vocês já perceberam, mas não tem pontos sem nó aqui, não. O Quimbundo, então, é uma língua oficial em algum lugar? Quem que fala? Em Angola, né, a língua oficial mesmo é o português, né, como o Bruno falou na introdução, mas como é uma das línguas com o maior número de falantes, ela é uma das principais línguas de Angola, né, não tem esse status de língua oficial, mas as pessoas se referem a ela como uma das línguas nacionais, né, então, assim como o Quimbundo, tem o que eu já mencionei aí, o Umbundo, mas também o Kikongo, o Chokwe, Nganguela, e assim, aí essas seriam assim, as mais conhecidas ou com maior número de falantes, mas tem mais de 40 línguas que são faladas lá em Angola, né? E o Quimbundo, mais especificamente, é falado pelos Ambundo, né? Que é essa população que vive ali na região centro-norte de Angola. Na hora mais para frente, quando for falar da história, a gente vai ver de onde veio, né, essa população, como surgiu esse grupo. Mas acho que é bom a gente aproveitar, porque não só em Angola, né, mas acho que na maior parte do mundo até, essa ideia de que tem um povo que fala uma língua é uma coisa um pouco europeia demais, assim, né? Então, o multilinguismo é a norma. Então, ainda que seja considerada assim, a língua do Zambundo, eles, né, falam outras línguas além do Quimbundo, assim como os Bakongo não falam só Kikongo. E na África toda as pessoas falam várias línguas, muitas vezes ao mesmo tempo. E não só na África, né? Se a gente pegar algumas regiões de amplo contato linguístico aqui no Brasil ou no Sudeste Asiático, né? Acho que é até a oportunidade que o Babel tem, ainda que a gente, né, seja temático em muitos momentos de usar uma língua, já teve outras que, por exemplo, das línguas indígenas que falam de vários idiomas ao mesmo tempo e muitas vezes esses idiomas são todos falados pela mesma pessoa ao mesmo tempo. Acho que eu fiz uma digressão maior do que devia. Não, é ótimo. Eu lembro do episódio sobre o Tetum, né? Lá com a Vivian, que, cara, você no mínimo fala 4 línguas, né? A criança vai lá perguntar pra criança, ela fala o português, o Tetum, a língua indonésia, a língua da família tal, a língua do pai, a língua da mãe. Essa ideia de monolinguismo é uma coisa super artificial e que foi exportada junto com a missão colonialista, né? E circulou um meme muito bom, já trazendo aqui minha contribuição de alto nível, mas... Porque essa é a contribuição do Bruno, sempre. Falando sobre a filha do príncipe William da Inglaterra, né? Primeiro que família real nem devia existir. Família real boa é a família real francesa hoje em dia. Mas falando sobre ela, que com poucos anos ela já falava 4 idiomas, né? E aí o meme era justamente falando, assim como a maioria das crianças imigrantes que estão sendo barradas nos acampamentos, né? E como a maioria das crianças do terceiro mundo, de modo geral, assim. Uhum. Eu lembrei do outro meme do bilinguismo. O que é bonito se for rico e o que é feio se for de pobre. Aí a resposta era bilinguismo. Justamente. Tá, a gente fez o convidado parar de falar pra ficar falando de uns memes, mas beleza. Mas não é pra isso que serve a internet. É texto pra memes, puramente. Exato.
Mwenye wando kalame nyaba emengondo yamye mona mwenye weyaweza mona mwenye ranunga nguma mona mwenye weyaweza mona mwenye ranunga nguma alukanunga fwa. Então agora vamos falar um pouco da história do Quimbundo. A gente pode, né, pensar nessa história aí, eu acho que faz bastante sentido a gente puxar essa história em duas frentes, mas vamos falar dela, né, de um jeito meio misturado, vamos ver como é que vai. Mas a gente pode falar tanto da história do Quimbundo no continente africano, quanto na diáspora, especificamente no contexto da colônia portuguesa na América, né, no caso Brasil. Então, vamos lá, Ovelha. 1 minuto. A gente explica pro caro ouvinte que Ovelha e Rodrigo são intercambiáveis. Ah, desculpa, usei o apelido. Eu acho que tá tudo bem, não sei. Por mim não tem problema, né? Então continua, então mantém. Então vai. Bom, como a gente já ouviu em outros episódios, né, do Babel sobre línguas minoritárias em ambientes de um colonialismo presente muito forte, o Quimbundo não começa, obviamente, com a chegada dos europeus, né? Então, vai pensar aí um pouco como era essa região centro-norte de Angola um pouco antes, né, dos portugueses, né, ou da instalação deles como uma potência colonial, pelo menos. Então, essa região que falava o Quimbundo, né, por volta ali do século XVI, então mais ou menos, né, nesse período, com os primeiros contatos comerciais com os portugueses, ela se organizava no que era chamado o Reino de Ndongo, né, que assim era composto aí por umas 700 unidades políticas menores e comandados por líderes que eram chamados de sobas, né? Esse termo se usa até hoje, né, nessas regiões para os líderes comunitários locais, assim. Esse reino do Ndongo, né, que centralizava ali, então, econômico e militarmente essa região, era, por sua vez, um reino tributário, né? Então ele estava ali, de certa forma, conectado ao reino do Congo, cujas principais cidades estavam um pouco mais ao norte, né, justamente na beira ali do rio que deu nome às duas repúblicas que a gente tem hoje ali do Congo, né? E onde se falava e onde se fala hoje o Kikongo. Talvez seja aí tema de outros episódios do Babel. Ovelha, posso só fazer uma breve intervenção? Pode, claro. Não, só porque eu acho muito interessante, assim, que só esse ponto, assim, já quebra com algumas noções, né? Há uma noção muito clara de que o que os portugueses encontraram na África, né? Os europeus encontraram na África eram tribos, né? Aquela coisa assim, uma unidade administrativa pequena, quase de um clã ali, familiar, uma coisa super desestruturada e precária, né? E a gente está falando aqui de reino com, assim, claro que não é reino com um rei, né, no molde europeu e tal, não é assim, mas a gente está falando de unidades administrativas grandes com relações de reinos tributários, né, que é uma relação financeira e política entre unidades administrativas grandes. Então era uma realidade muito complexa, né, que não surgiu do nada, assim, são séculos de desenvolvimento de cultura, de desenvolvimento cultural, desenvolvimento político e, enfim, toda uma realidade muito densa que já estava lá quando os portugueses começam a descer o pé ali, né? Sim, não, sem dúvida. E até em relação a isso, Bruno, vai ser a primeira menção nesse episódio da série de conferências, né, que a Abralim, que é a Associação Brasileira de Linguística, organizou durante a pandemia. Nesse tema, eu recomendo que quem tiver interesse em aprofundar, né, a fala do professor Salikoko Mufwene, em que ele vai fazer um resgate justamente dessa história do processo colonial para tratar das origens das línguas crioulas e línguas pidgin, né? E o que ele vai dizer é justamente isso, né? Que a estrutura social que havia ali na chegada dos europeus
não era uma estrutura que foi simplesmente chegar e dominar todo mundo que estava perdido, né? Então, foram relações por meio de entrepostos comerciais, por meio de diplomatas, né? Então, no próprio reino do Congo, né? Fugindo um pouco do reino do Ndongo agora, mas o próprio reino do Congo mandou representantes para Portugal, mandou para Espanha. Então, havia falantes também dessas línguas europeias que voltavam para esses reinos e atuavam ali como tradutores, né? Afinal, eram o que os europeus queriam ali eram produtos de muito valor, né? E eram produtos valiosos para os próprios africanos também. Então, não foi uma coisa simples, né? E eles tinham essa estrutura que a gente não pode chamar de Estado, né? Porque seria anacrônico, mas algo que talvez se aproxime disso, né? E dessas relações hierárquicas. Eu não sei exatamente se tem a ver com parentesco, se é somente por meio da guerra e conquista, né? Mas de toda forma havia, não sei, talvez algo que a gente possa chamar de poder central, né? Coisa do tipo e juntamente com isso havia os conflitos internos, né? Inclusive aí voltando um pouco então para o reino do Ndongo, né? De onde se falava Quimbundo, e na região onde hoje ainda se fala, né? Também tinha conflito desse reino com o reino do Congo, né? Então, e aí sim talvez a gente possa pensar de como a relação entre esses reinos e desses reinos com os europeus, né? Todas essas relações podem ter servido ou não para facilitar, para dificultar em outros momentos a presença europeia naquela região, né? Mas acho que é isso, né? Assim, e é interessante mostrar isso, que o que a gente chama de Angola hoje, né? Só foi definida ali no começo do século XX, né? No final do XIX, começo do XX, quando dos momentos mais cruciais ali da primeira, segunda, da segunda nem tanto, né? Mas da Primeira Guerra, em que acabou de fato as expansões coloniais da Europa, né? E tem uma coisa do processo colonial junto também, que é apagar a versão dos colonizados, né? Então, a gente só ouve um relato e essas coisas não acontecem sem movimentos de resistência, né? Só que a história dos movimentos de resistência locais não chegam até a gente. Sim. Não, principalmente nesses contextos em que as populações que resistem não têm os registros escritos, né, desses movimentos de resistência por parte deles, né? O registro escrito é feito por quem estava de passagem, por quem estava ali para dominar mesmo. Tem todo um lance muito cruel, né, que é porque assim, os europeus não ignoravam a existência dessas redes de relações políticas e dessa estrutura que já existia lá. Na verdade, eles faziam uso dela para conseguir explorar, né? Então, é a questão de você armar um grupo para ele ir lá e destruir outro e causar instabilidade e, enfim, esse tipo de dinâmica a gente viu no episódio do Maori, do vietnamita, a gente viu no episódio do vietnamita, a gente viu no episódio do Nahuatl. Então, essa dinâmica, né, ela aconteceu em toda a expansão colonial europeia, ao mesmo tempo que acontece o apagamento posterior. Então, o que fica é essa coisa enfim, a dinâmica da história é muito cruel nesse sentido, que o que fica é essa terra arrasada, né? Porque quem chegou lá depois quer começar do zero, enfim, e apaga completamente a história. Mas essa dinâmica interna dos lugares, a estrutura política que existia nos lugares, foi importante, inclusive, para a dominação colonial, né? Foi amplamente utilizada para a dominação colonial. Nossa, o cara mete o louco. Bom, mas acho que dá para falar, então, assim, de quando começou a ter esse registro, né, do Quimbundo na escrita, de certa forma, e que vem desses relatos, justamente, né, de portugueses, né? Então, a primeira publicação em Quimbundo, né, foi o Catecismo Gentil de Angola, então uma tradução de um catecismo, né? Isso em meados do
o século XVII, né, 1642. E aí acho que aquilo que o Bruno tinha falado, né, de fazer alguma coisa pensada ali no contexto de origem e um pouco nas Américas aqui, né, no que hoje é o Brasil, é que a primeira gramática descritiva do quimbundo, né, então houve esse catecismo traduzido, né, mas o primeiro texto que vai tentar dizer como é a língua quimbundo foi escrita aqui, né, onde hoje é o Brasil, né, em Salvador. É uma gramática de um padre jesuíta, né, Pedro Dias, né, então essa já do final do século XVII, então 1697, e foi publicada em Portugal, né, não havia editoras e gráficas aqui, eu penso, não posso afirmar com certeza, mas eu acho que é um dos principais motivos. E aí a gente pode pensar no desenvolvimento dessa língua, né, ao longo do tempo, como ela veio parar no Brasil, justamente pelo tráfico, né, de pessoas escravizadas ali, que é constitutivo do nosso país e tudo, e o fato de a primeira gramática ter sido escrita aqui significa, né, o Porto de Luanda é um dos principais portos, né, de onde saíram pessoas para o mercado de escravizados nas Américas, e possivelmente o quimbundo, sendo a língua daquela região, talvez ela tenha sido usada, né? Alguns estudos mostram, ou sugerem pelo menos, que o quimbundo possa ter sido usado como uma língua franca ali naquela região, entre pessoas de várias regiões, e veio parar no Brasil de alguma forma, né? E isso a gente vê no léxico do português brasileiro, no português europeu também aparece, né? Mas acho que os ouvintes aí devem conhecer, né, de uma lista de palavras aqui, penso eu que reconhecem todas, né, como caçula, cafuné, bunda, moleque, cochilo, quilombo, muamba, cambada, xingar, né, então todas essas palavras têm uma origem no quimbundo e não parecem muito estranhas para nós brasileiros, pelo menos, né. E além disso, algumas outras influências na própria gramática do português brasileiro, que acaba aí sim diferindo um pouco do português europeu. A gente pode ver isso depois. Acho que, não sei, sobre como essa língua é aprendida hoje lá em Angola, acho que a gente pode falar depois, né? Porque tem uma parte sobre o que fazer se você quer aprender a língua. Então, vamos deixar isso para depois. A gente sabe que não foi nada pacífica o processo de tornar o português como língua hegemônica aqui no Brasil. Acredito que em outras ex-colônias portuguesas também não foi. E aí, você sabe de coisas específicas de Angola? O que eu sei é que foi proibido, né, o uso das línguas nacionais, não só o quimbundo, né, mas as outras línguas nativas também, né, foram proibidas por muito tempo. Mas como havia um número de falantes muito grande, então elas permaneceram como línguas familiares, né, então as pessoas falavam em casa. E o acesso à educação, onde a língua portuguesa era imposta, e nos serviços públicos, né, onde ela era obrigatória, também não chegava a toda a população, né? Então, se a gente pensar na própria presença do Estado no Brasil, não é todo mundo que tem acesso a tudo, né? Então, ao mesmo tempo em que isso dificulta de você propiciar o uso ou o direito a políticas públicas de algumas pessoas, também dificulta a imposição de deveres e dessas obrigações e das próprias proibições. No caso da língua, então, é muito difícil você proibir alguém de falar alguma coisa em casa em que todas as pessoas não falam português, né? Então, teve esse processo, e aí, depois da independência, é que essas línguas ganharam o status, né, de língua nacional, o quimbundo, o umbundo, o kikongo, essas outras que eu tinha mencionado. E aí começa a haver essa preocupação em ensinar, né, a língua, se desenvolver uma ortografia para essas línguas, né, algo que seja mais centralizado, o uso das línguas na educação. Assim, 1975, talvez para a maior parte dos ouvintes, possa parecer uma coisa muito antiga, né? Mas quando a gente pensa em termos da história,
praticamente ontem, né? Se a gente pensar que o Brasil é independente, entre aspas, desde 1822, se não me falha a memória, né? Comparar com vai estar rumo aí, né, a 200 anos de independência, a Angola desde 75 é muito mais recente. Então essas coisas ainda fazem parte das disputas políticas internas angolanas. E aí eu aproveito então para mencionar outro vídeo, eu não sei se eu falei anteriormente, mas está no YouTube. Todas essas conferências do Abralin ao vivo estão no YouTube, né, facilmente encontrável, mas que foi uma mesa sobre políticas linguísticas e a descrição das línguas africanas no século XXI, né, caminhos e perspectivas. Então, com professores, né, tem o professor Alexandre Timbani, que é professor aqui no Brasil, né, e ele é moçambicano, se eu não me engano. Mas aí eu gostaria de destacar a fala do professor Manuel da Silva Domingos, que é professor na Universidade Agostinho Neto, em Angola, em Luanda, e que ele fala um pouco sobre a política linguística, né, em Angola, e a questão da universidade como um lugar onde isso está sendo discutido para o ensino dessas línguas ou para o ensino nessas línguas, que são coisas diferentes, mas acho que, e com certeza, são autoridades com maior gabarito que eu. Em algum sentido, isso impacta o Quimbundo hoje, né? Essa história dele. Sim. Hoje, em Angola, é uma língua, como tem bastante falantes, então, é uma língua que está presente nas rádios, né? Então, acho que o trechinho que a gente separou aqui não é da rádio, é da televisão, mas então, também está presente na televisão, textos escritos, né? Jornais já escritos nessas línguas e também no Quimbundo. Então, textos religiosos, né? Então, sites das mais diversas organizações religiosas cristãs ou não, você encontra também em Quimbundo, filmes dublados, coisas do tipo. É uma língua bastante presente, ainda que o português tenha ganhado, né, por ter esse caráter oficial. O português tem ganhado bastante proeminência no número de falantes e um destaque em Angola. E, por outro lado, aquilo que a gente comentou dessa reivindicação ancestral, não sei se é o melhor termo, né, mas de pessoas buscando um resgate das línguas nacionais, tanto em Angola como aqui no Brasil. Também tem crescido, né, o interesse por aprender e por usar essa língua nas mais diferentes situações. Akamukwa musolati, akamukwa fakya, akamukwa shimbirile, akamukwa futuke, akamukwa lenge, mukonda dakite, wawe ngongwe, wawe ngongwe, wawe shiame, wawe mangole, wawe ngongwe. Vamos ouvir então um pouco, acho que a gente pode pôr aí um trecho do programa Bom Dia Angola, né, que é da televisão pública de Angola, TPA1, e tem streaming ao vivo, então as pessoas podem ouvir Quimbundo ao vivo pela internet, mas tem esse trechinho que é um resumo das notícias do dia em Quimbundo. Kitango kisomboka makuinyata twatuzunda kiatungi adiembo dia fio dia sanduka mu makunya sambwa di nikitano kya maleka ikoka nimbanza ya menonge kukibatu kya kwandu kubangu oenyo anga amteka fishi mo shingo ya menya ambe enewe muisangela ni ivako keshi jingulu jihombo jingombe jene munu inawevu fishi yenyoyo ambe kwila okambo wakuvulo menya mukonda ofishi imo shingo yo tunge hanyi kumuvo utwatambula odipanda owenyo wenda kazela ya kukuta. Bom, vamos falar um pouco agora então da parte dos linguistas do nosso programa, né? Vamos falar um pouco sobre as características linguísticas e, enfim, eu não vou roubar a sua parte do roteiro aqui, Ovelha, mas o pessoal que ouviu o episódio de Swahili deve ter notado talvez alguma coisinha ou outra aí similar, né? Sim. Eu tinha até comentado também, né, que
que o Quimbundo é uma língua desse grupo Banto, né, que é um subgrupo bastante grande dentro da família nigero-congolesa, né? Inclusive, a literatura varia bastante, né, sobre a quantidade de línguas aí, mas, enfim, por que pode ter parecido com o Swahili? Que é o uso das classes nominais. Acho que você comentou no primeiro episódio sobre as classes nominais, né? Então, não tem só 2 ou 3 gêneros como a maior parte das línguas indo-europeias aí. Então, tem masculino e feminino no português. Em Quimbundo, a gente vai falar em classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. São 19, se eu não me engano, no Quimbundo. E aí, essa marca, que é um prefixo, né, do substantivo, ela vai disparar uma concordância para tudo que tiver referência com aquilo. Então, se vai ter um adjetivo depois, vai ter concordância com essa classe nominal. Se tiver um verbo e o substantivo é sujeito, então esse verbo vai concordar com a classe nominal. E assim por diante, né? Então, para pegar alguns exemplos, a gente tem, deixa eu ver, dicamba, por exemplo, né? Que tem esse prefixo di no começo. Dicamba quer dizer amigo. Dicamba, diami, vai ser meu amigo. Então, esse diami, que é ami para a primeira pessoa, então o di no dicamba aparece de novo no diami, né? Ao passo que, se a gente pensar mushima, se eu não me engano é coração, então tem esse prefixo mu, e aí a concordância com ele vai ser com u. Então mushima wami, em vez de diami, wami. E isso para todas as 19 classes aí que eu tinha comentado, né? Mas isso a gente já viu no Quimbundo. O que pode ter de diferente? Posso perguntar uma coisa? Pode, eu espero poder responder. Não, Quimbundo não tem tom também, né? Então, essa é uma controvérsia na literatura, né? Mas é interessante que você perguntou, porque... Aí, ó. Mas a princípio... Assim, eu já vi um vídeo de, assim, youtubers angolanos falando, né? Vamos aprender o Quimbundo. Aí ele vai lá entrevistar a avó, entrevistar alguém da igreja. E aparentemente tem tom, sim, né? O Swahili não tem, né? E Isso. facilita, o Quimbundo tem, né? Então, eu não vou lembrar de exemplos agora, mas se você falar é uma coisa, se você falar é outra, né? Como a gente viu aí também no episódio sobre o mandarim, né? Que também tem Isso, sobre vietnamita. tom. Vietnamita tem. Não queria te jogar na fogueira não, tá, Rodrigo? Não, Desculpa aí, tranquilo. mas é que é justamente isso, né? A absoluta maioria das línguas Banto tem Sim. tom. Swahili é uma exceção e por isso ela fica mais fácil, mas é muito também, acho que por causa dela ser um contato muito intenso com o árabe e tal. Talvez tenha feito ela sumir ali. Tem grande teoria que eu tirei do sovaco. Fonte meu cu. Tá na Sim. moda usar esse tipo de fonte. Então, o importante é isso, você falar o que quiser. Que Não, mas nesse caso, e acho que é importante até dizer que, assim, se existe esse debate na literatura, mas a princípio tem o tom, né? Ele não aparece na ortografia que foi estabelecida, não se marca esse tom, mas acho que é até interessante pensar que, assim, qualquer afirmação que você faz, quando você é muito categórico e diz as coisas com muita certeza, a chance de você estar errado aumenta exponencialmente também. Baby. Então, você tá falando contra, então, dividir o mundo em caixinhas certinhas, assim, principalmente quando você tá pensando a partir de uma perspectiva, sei lá, bem europeia e bem quadradinha ali, que funciona muito bem pra classificar línguas europeias e não pra... tá bom, só pra saber. Eu devia colocar isso na apresentação do episódio, por que o Rodrigo tá aqui. Isso é uma boa justificativa. Boa. Ainda que a minha tese tenha um tanto de tipologia linguística, Nossa. é complicado fazer isso com esse viés, mas acho que vai rolar. Bom, mas voltando, então o tom fica para um outro episódio. Depois eu posso fazer um spin-off
Assim, as línguas do entorno têm o umbundo, principalmente, que acho que é a língua com maior contato. Então, mas outra característica que é interessante é que assim, não tem consoante, né, em final de sílaba, e existe... Nossa, mas no começo tem o suficiente pra gente ter problema pra falar. Tem bastante, inclusive consoantes nasais, né? E isso é um fenômeno que também aparece em outras línguas banto, né? Mas aí é curioso até perceber os exemplos que eu tinha separado de empréstimos, né? Do próprio português. Então, escola, né? Que é escola. Então, como esse is, assim, a fonologia da língua não permite terminar com uma consoante, ou escola, né? Pode ser, algumas variedades do português usam esse som para o S. Então, ao invés de escola, fica chicola, né? E essa pré-nasalização vai dar termos como ngeleja, né? Começando com esse Acho que eu nem consigo pronunciar direito, né? O que é ngeleja? Ngeleja é igreja. Que bonito! E esse Então, outro? Essas coisas. O de calo que está no roteiro, eu não lembro exatamente o que quer dizer, mas eu penso que seja caro. Carro, no caso. Entendi. Calo. Isso daí é um negócio interessante, porque o que rola nessas línguas banto é som nasal como núcleo de sílaba, né? Que é um negócio que é muito incompreensível pra gente. Então, até o termo Angola, né? Vira Angola pra gente, que a gente bota uma vogal antes pro núcleo ficar mais pronunciado e tal. Pode crer. E, Rodrigo, eu ia te perguntar a próxima coisa. Você quer complementar? Não, que eu acho que os ouvintes linguistas mais chatos vão falar que essas nasais não são um núcleo silábico, não. Talvez seja o jeito que a gente faz, mas é uma consoante pré-nasalizada. Eu queria muito que as pessoas pudessem ver a cara do Bruno nesse momento. Ele tá igual que... Mano... Pré-nasalizar, tudo bem. É tipo, que nem nesse caso aí, gueleja, né? Só que é um gueleja nasal, ou o mesmo ngola, né? Não é ngola. Então, essa nasal, ela não é uma sílaba. É ngola. São 2 sílabas só. Entendi. Mas se é ngola, então ela é núcleo da sílaba dela. Não, a sílaba é O. O núcleo fica sendo O. Tá. Tá. Go. Tá, pode crer. E o próprio quimbundo, né? Se a gente separar as sílabas em quimbundo, vai ser quimbundo. Entendi. Olha só. É por isso que a gente não tá... A gente tá alinhando o texto à esquerda em vez de separar, porque a gente ia fazer tudo errado aqui. E, Rodrigo, o quimbundo é uma língua que veio pra cá, né? Num contexto horroroso, mas já que está aqui, você comentou das influências no português brasileiro, né? E de como elas vão além do léxico, vão mesmo na estrutura. E eu conheço, né, algumas coisas, assim, umas construções, umas sentenças que parecem muito divertidas, a forma delas, mas eu vou deixar para você explicar. Conta pra gente um pouco, né, dessas prováveis influências no português brasileiro, inclusive das discordâncias, as incertezas, né? Eu sei que é um processo recente essa pesquisa. Sim. Tinha falado, né, não só no léxico, mas na gramática também. E acho que é um pouco mais complicado da gente perceber quando não é uma imposição direta, né? A gramática a gente está pensando em ordem de participantes na codificação de um evento, ou morfologia, esse tipo de coisa às vezes é um pouco mais complicado de se resgatar, né? Como na fonologia a gente consegue perceber exatamente de onde veio tal palavra, né? Um empréstimo lexical. Na gramática talvez seja mais difícil de perceber, mas dada a ecologia de contato, né, que havia, que é um termo do Mufwene que eu mencionei anteriormente, de várias línguas, né, esse contexto multilingüe que, como eu falei, é o mais comum no mundo, e num contexto colonial isso se apresenta muito fortemente. Então havia aqui, onde a gente hoje chama de Brasil, tinha as populações nativas, falantes das mais
diversas línguas, também de várias famílias diferentes. E havia os africanos que foram trazidos, então muitos falantes de quimbundo, falantes de talvez outras línguas banto, falantes de línguas nigero-congolesas, que seria um grupo maior no qual o banto está incluído, mas falante de outras línguas que não banto, partes desse mesmo tronco, né? Inclusive o Wellington já teve no Babel também falando sobre a língua geral de Minas. Enfim, isso pode ter influenciado o modo da gente falar, porque tem algumas construções que a gente acha normal que os europeus discordam. E aí, só para, né, um exemplo, tentando ser um pouco mais breve aqui, mas existe um fenômeno bastante comum nas línguas banto, e tem estudos hoje vendo se isso é meio que uma exclusividade, ou em geral não, chamada de inversão locativa, que seria quando a gente coloca alguma coisa que vai ali codificar um lugar, né? Seria um adjunto adverbial de lugar, ou um argumento oblíquo, na posição de sujeito. E aí o que acontece é que o verbo acaba concordando com isso. Então essa coisa é o sujeito. Então quando a gente fala naquela loja vende sapato, como que a gente vai provar que esse naquela loja não é um adjunto adverbial de lugar, mas é o sujeito dessa frase, né? Tem o trabalho da Rosana Ruggeri, que vai defender justamente que esse naquela loja é sujeito da frase, e agora ela e mais algumas pessoas, inclusive a minha orientadora e a orientadora dela também, né? Estão tentando, elas têm essa hipótese de que isso é, de alguma forma, fruto dessa ecologia de contato em que o português brasileiro emergiu, justamente com contato com todas essas línguas que eu tinha falado antes, né? Todos esses grupos de língua que eu tinha falado. Então, frases como algumas concessionárias estão caindo o preço, né? A gente vê que o verbo cair, aí o sujeito seria o preço a princípio, né? Mas ele está no plural, concordando com algumas concessionárias. Isso para nós no Brasil é normal, né? Passa numa boa. Essa é a forma do português brasileiro, mas para um europeu talvez soe esquisitíssimo, né? E um outro tipo de construção que que elas chamam, né, as nossas orientadoras. Dá o nome delas. A Evani Viotti e a Esmeralda Negrão, de orações absolutas. Acho que esse termo vem do... Não lembro se do Givon ou do Lineker, que eu não acho que... Não sei, não queria ficar muito... Eu não lembro mais. Referências, mas assim, de construções em que, na verdade, o que seria um objeto, né, o paciente do verbo acaba tomando essa posição de sujeito. Então, o sanduíche não engoliu, para dizer que eu não engoli direito, ou alguém não engoliu direito o sanduíche, né? Então, o sanduíche não engole nada. Ou o jardim destruiu tudo. O jardim, ele estava lá, não fez nada, coitado dele. Eu lembro de exemplos como também... não vai dar para fazer a reunião em casa porque a casa está reformando. Isso. Né? A casa está em reforma, ela está passando por uma sendo reforma. Reformada, Está sendo reformada. Então, tinha uma hipótese de que isso teria vindo de uma forma específica das pivas em Kimbundu, né? Das línguas banto em geral. Hoje em dia a gente já tem dúvidas se é por conta disso, talvez seja algo um pouco mais amplo da característica dessa língua específica, não sei se do Kimbundu só, né? Mas existe essa estrutura, né? Você dizer... E aí, por que é interessante a gente pensar? Porque nas línguas banto, como não tem só singular, plural, masculino e feminino, ou nos verbos, né? A gente não tem só a primeira, segunda e terceira pessoa singular e plural, a gente tem... Eu ia usar o termo... vocês falam palavrão, né? Então, eu ia falar, tem uma camada de classes para concordar. Eu não acredito que você não falou palavrão até agora. Sim, por nossa causa. Eu já falei aqui. Falou Langeker, não falou palavrão. Eu tô revoltado. Justamente, então, a gente tem singular, plural, primeira, segunda e terceira pessoas, né? As línguas banto, e o Kimbundu incluindo, tem
19 categorias que o verbo pode concordar. Então a gente consegue perceber essas mudanças de inversão, né? Então algo que seria objeto está funcionando como sujeito de uma forma mais clara, né? Mais evidente, porque ele vai concordar com a classe do sujeito. Mas enfim, acho que acabou caindo muito num grammatiquês ou num linguistiquês. Putz. Mas essas são bizarras para um falante de português ou para um professor de português muito castiço. Ele vai achar estranho se um aluno disser as concessionárias estão caindo o preço. Cara, mas vai achar... Pode reclamar, mas vai saber exatamente do que se trata. Vai ser Total. Encher o saco, mas ele tem um conhecimento passivo daquilo, sabe? Não, nem passivo, ele vai falar assim e vai reclamar dos outros ainda. Eu lembro de quando eu ouvi a primeira vez esse exemplo aí, Devani, o sanduíche não engoliu. Caralho! E sim, eu entendi completamente. Uhum. Não, se ninguém chama atenção, você nem percebe que tá estranho. Tipo, tá errado. É igual o Zeca Pagodinho, quando perguntaram o que ele achava do jogo do bicho ser proibido, e ele falou, é proibido? É a mesma coisa, eu ouvi, não é assim não? Eu vou dizer que eu ainda tô bolado, porque no meu livrinho, na minha gramática de Swahili, lá em 2010, tava lá, hemissilábico. E agora eu tô descobrindo que era tudo uma mentira, era uma parte do método que eles usavam pra ensinar lá. Não é silábico porra nenhuma, é prenasalização essa merda. Eu não sei do Swahili. De repente pode ser que exista também. Não, mas... pode. Não existe não, ovelha. Aliás, pode ser, porque no Swahili às vezes aparece 2 M's. E aí vai ter um M silábico. Eita. Mas não era o contexto que eles davam era mtu, que é pessoa, sei lá. Vamos regravar o episódio de Swahili? Pode ser. Vamos voltar lá, grava de novo. Mas pode haver reanálise, né? E outro tipo de segmentação também. Fico feliz. O episódio é do Kimbundo, eu tô falando do Kimbundo. Tá. O especialista em Swahili é você. Gente, a gente acaba a gravação e fica falando de Swahili. Desculpa, pessoal. Voltei. Wakodiwa, tambula mana Maria. Wakodiwa we, sabula mana Maria. Wakodiwa, tambula mana Maria. Wakodiwa we, sabula mana Maria. Tambula ya, tambula no ya. Tambula ye, mana Maria dice, levanta a saia pra quê? Rebenta o azepele. Tambula ye, mana Maria dice, levanta a saia pra quê? Rebenta o azepele. Beleza, agora a gente quer aprender, a gente quer entrar em contato com o Kimbundo. E como é que a gente faz, Rodrigo? Acho que ir para Luanda talvez seja a melhor recomendação. Mas aqui no Brasil tem formas também, acho que não tem bastante gente estudando, né? Então, recentemente saiu até um material didático. O Ni, que eu havia comentado, né? Ele tem dado cursos, tem um projeto na UFBA, inclusive é um grupo de pesquisa que chama Yorubanto. Então, tanto Yorubá como línguas Banto, eles trabalham lá na parte das línguas, mas também com estudos culturais, né, de forma mais ampla, sobre os falantes dessa língua ou essas populações. E acho que é um jeito interessante, inclusive agora no contexto de pandemia, eu penso que as atividades estão sendo à distância, então não precisa ir até Salvador para fazer o curso, dá para entrar em contato. Existe a Calunga Idiomas que ele iniciou, então pode entrar em contato com eles. Acho que tem muito a aprender. Saiu um livrinho, né? Parece reduzir, mas é muito trabalho, um livro didático sobre o Kimbundo, né? Ensinando as noções básicas. Então acho que esse é um caminho. Uma coisa. Calunga é uma palavra Kimbundo? Só pra saber se a gente faz uma parceria. Então, de repente, tava falando brincadeira, isso, que é independente. Quer dizer morte ou mar, né? Curioso que seja as duas. Comprar-lhe uma caneta na morte, no mar. Isso. Mas é onde eu
conheço, assim, né? Porque essas gramáticas outras descritivas, então o material mais recente, tem o próprio governo angolano tem produzido materiais, né? Mas aí normalmente é material de alfabetização, então para falantes da língua, acho que não é tão proveitoso nesse sentido, né? Dificulta bastante. Mas também os grupos, né? Eu não sei como me referir diretamente, mas nas casas, nos terreiros onde se praticam as religiões, né? Tanto candomblé como umbanda, a gente sabe que existe aí de várias origens e vários estilos distintos, né? Então alguns falam quimbundo, né? E aí com essas pessoas também é possível aprender de repente. Encontrei um canal no YouTube do Gelson Caculo e que ele tem algumas lições de quimbundo também. Isso, tem alguns canais, né? Procurei alguns assim, normalmente dão dicas de vocabulário ou as noções iniciais, assim. Mas é um bom... hoje em dia, com a internet, eu sempre procurei Duolingo, mas nunca encontrei. Tem um aplicativo que chama... É um aplicativo feito em São Paulo para... ver se eu encontro aqui. Alfabanto chama. Olha! E tem umas animações, também é bastante inicial, né? Então mais para vocabulário. Mas é interessante, assim, vale a pena baixar e conhecer. Alfabanto. Vamos deixar na descrição do episódio. E contexto cultural, assim, também é legal, né? De ficar entrando em contato. Isso, e aí tem, dentro essa galera que está buscando, né, o quimbundo como um retorno às origens, assim, tem o Toti Samed, eu não lembro de onde ele é, se ele é angolano ou se ele é brasileiro, mas que ele tem canções, então pensando na música, né, ele tem canções em quimbundo. Tem também o Tigana Santana, que é um cantor baiano, esse brasileiro, mas ele tem, se eu não me engano, tem músicas em Yorubá também, né, mas ele tem músicas em quimbundo. E os próprios grupos angolanos, então tem coisas mais antigas de pouco depois da independência, ou coisas que estavam clandestinas durante o período colonial, né? Então, que eu lembro bastante é o Angola Ritmo, que é um grupo musical angolano que canta em quimbundo, Carlos Lamartine, né? Carlos Buriti, que aí já é um pouco mais recente. Tem o Intelecto, né, que é um rap, então ele tem um rap em quimbundo. Mas é isso, eu acho que de música foi bastante coisa, né? E eu, pensando mais aí no contexto brasileiro, eu recomendo, acho que tá ligado ao tema, não tem a ver com o quimbundo diretamente, né, mas é o quadrinho Angola Djanga, que ganhou o Jabuti em 2018, que é uma história ali sobre o Quilombo dos Palmares, né, que remonta de certa forma, né? Então, as palavras Angola, Djanga, próprio termo quilombo, que vem do quimbundo. Então, eu só queria falar desse quadrinho porque eu achei muito bom, é muito bonito e ele traz informações sobre a vinda de angolanos escravizados. É um livro realmente muito bom. O Marcelo de Salete é maravilhoso. Isso, é sensacional. Eu tenho indicações aqui. Tem um filme que chama Luanda, a Fábrica da Música. Ele é em português e em quimbundo. É um documentário musical sobre o Kuduro. Ele é de 2009, foi gravado em Luanda. Tem um músico que eu gosto bastante, o Davi Zé. Eu vou colocar alguma música dele por aqui. Ele canta muito mais em português, mas vou buscar coisas aqui em quimbundo. E ele estava com a galera das intervenções artísticas durante o período de independência de Angola e comunista. E um livro chamado Racismo Linguístico, que foi publicado pelo Gabriel Nascimento aqui pela editora Letramento. Como, assim, não é específico, né, de quimbundo, mas como
Existem muitas formas de se apagar uma coisa e chamar aquilo de ciência, às vezes. Então, às vezes você diz que você está sendo muito neutro porque usa categorias universais, mas as suas categorias são com base no seu mundo, né? E acontece isso bastante também na linguística. E aí o Gabriel Nascimento faz um trabalho sobre o que diz o título, né? Racismo linguístico. Fica aí minhas dicas. Eu tenho uma dica também, que, enfim, também é uma coisa que bate na trave aí do tema, mas, cara, tem um podcast gringo, que é o 1619, né? Que é parte do projeto da revista do New York Times, 1619. Bate na trave porque é um projeto que fala justamente... Enfim, essa é a data, 1619, é a data que chegou o primeiro navio com pessoas escravizadas na América. E a ideia é falar recontar a história da empresa colonial na América do Norte a partir da perspectiva de que começou ali. Então revisita alguns períodos históricos, né, algumas ocasiões históricas, tipo a Declaração de Independência, com a perspectiva dos negros, né? Dos negros escravizados, dos negros libertos, mas ainda assim mantidos à margem. Cara, o podcast é lindo, é uma mega produção, infelizmente está em inglês, mas também trouxe eles fizeram todo um projeto que chama The 1619 Project, que eles estão, tipo, realmente, sei lá, estimularam a produção de pessoas negras para falar sobre o assunto, sobre a história americana e tentar recontar um pouco a história do país a partir da perspectiva negra, né? Que é uma coisa que marcou profundamente Angola, marcou profundamente a América e, enfim, marcou profundamente a Europa também, porque escravidão, desumanizar uma pessoa te desumaniza também. Enfim, claro que em níveis diferentes, né? Mas é muito interessante, eu estou muito mexido com esse projeto, comecei a ler um livro que eu não vou falar hoje, porque eu vou guardar para um próximo episódio, mas é muito, muito bom, muito impressionante. Cara, então, acho que temos um episódio aqui, né? Antes do fim mesmo, a gente queria lembrar algumas coisinhas, né? Tipo, quer falar com a gente? A gente tem redes sociais com @BabelPodcast, nos lugares que são de arroba. Nós subimos os episódios também no YouTube, então sabe quando você quer mandar um episódio do Babel para aquela pessoa que não é do rolê do agregador de podcast, essas coisas? Então, manda o linkzinho do YouTube lá, que isso aí a galera já tá todo mundo familiarizado. Aí ela vai gostar tanto do Babel que ela vai falar, me ensina a baixar o agregador de podcast e vai ouvir lá, entendeu? Vai ser lindo. Nós temos uma playlist no Spotify chamada Torre de Dança, que as músicas que a gente usa nos episódios a gente sobe lá, então é uma ótima dica pro sábado à noite aí. Tem muita coisa legal. E vocês vão ficar ouvindo as línguas que a gente comenta aqui o tempo todo. A gente deixa todas as referências nossas lá no Medium, no nosso blog no Medium. Fica muito detalhadinho, dá trabalho fazer, então eu recomendo que vocês acessem as coisas lá, porque a gente se esforça para deixar tudo bem bonitinho por lá. E a nossa campanha de financiamento coletivo. apoia.se/BabelPodcast. Aí contribui demais, hein? E porque dá trabalho, é tempo de vida, é gostoso? Mas dá trabalho. Então, muito. Mas a maior ajuda que vocês dão mesmo é na divulgação, na verdade, né? Mas quem quiser ajudar, além disso, tem esse apoio com Faz-me Rir aí. Vamos finalizando. Rodrigo, deixa um recado aí pra galera. Um minuto de sabedoria, algo assim, uma mensagem desmotivacional. Não, eu queria, na verdade, agradecer vocês por ter chamado para participar de novo. Eu que sou ouvinte do Babel, gosto de participar, eu espero que consiga desenvolver alguma outra habilidade para ser chamado de novo. Mas também, assim, agradecer, queria deixar, né, registrado que aquela coisa do linguista que fica estudando estruturas ultra profundas e detalhadas e não sabe dar bom dia na língua. Então,
Ainda que em Quimbundo seja Mozekele, isso dá para falar, mas eu conheço pouco da língua mesmo, né? De conversar, de falar. E assim, eu acho que o Nick foi a pessoa que eu comentei, que com certeza fala tranquilamente, sabe muito, mas as pessoas que estavam trabalhando com o Quimbundo, que foram por quem eu cheguei nessa língua e depois nas línguas banto, então a professora Margarida Petter, a Ivani Viotti, a professora Esmeralda Negrão, e o pessoal que estava trabalhando, era um projeto de transcrição de Quimbundo, então a gente ouvia as pessoas falando para transcrever sem fazer a menor ideia de como funcionava a língua. Então o Alex Andrade que estava, o Moalala, a Mary, também o grupo que está agora debruçado nessas questões que a gente discutiu agora, então a própria Rosana que eu mencionei, mas também a Gabi, a Suelen, o Wellington, e acho que o pouco que eu consegui passar aqui de Quimbundo é muito em função dessas pessoas aí. E eu não sei se eu já fiz essa piada idiota da outra vez, mas eu tenho como grandes fonte de sabedoria o ET Bilu, né? Então eu deixo aí de recado para as pessoas: busquem conhecimento! Perfeito, cara. Não podia terminar de jeito melhor. Assim. É o ápice. Mas, ó, se vier mais uma vez, você já vai poder pedir música. Ah, é? E eu recomendo que você comece a estudar alguma coisa da Ásia, Oceania ou da América. Então, fica aí a dica. Faltou pouco para eu citar fijiano na minha tese. Aí, ó. Já fica a dica. É. Gente, muito obrigada. Eu vou deixar o Rodrigo apresentar a música final, mas eu já deixo aqui um beijo pra vocês. Eu também. Um beijo pra todo mundo aí. Boa. Então a gente vai ouvir do Tigana Santana, Pangimbote. Pangimbote, mumoyo mantanguin manzokena. Mona, vodembudianzila munzila kena. Bila muito, mukala, luyalungu no kina. Mwanambila, muvila caneto. Oh. Pangimbote, mumoyo mantanguin manzokena. Mona, vodembudianzila munzila kena. Bila mukala, luyalungu no kina. Tala mwanambila, muvila caneto. Whoa. Eu cheguei aqui agora, cheguei para ficar. Eu cheguei aqui agora, eu cheguei e vou ficar. Pangimbote, mumoyo mantango em manzokena. Mona, vodembudianzila munzila kena. Bila mukala, luyalungu no kina. Tala mwanambila, muvila
Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.